programa Debate Brasil de hoje entrevista a economista Sandra Quintela, economista do PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul. Essa instituição, entre outros trabalhos, se dedicou nos últimos anos a averiguar, acompanhar e principalmente analisar os impactos da ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, uma siderúrgica implantada no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, com muitas consequências, não somente ambientais, mas também econômico e produtivas. Por isso, convidamos Sandra Quintela para uma conversa conosco. Sandra, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Debate Brasil. Queria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores o que significa a ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer voltar aqui ao programa, já tenho estado aqui outra vez e fazia tempo que eu não vim, então é um prazer. Bom, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, ela é um empreendimento, o maior empreendimento alemão fora da Alemanha. Ela se trata da maior siderúrgica da América Latina. Então a gente está falando de uma coisa pequena, né? Está falando de algo extremamente grandioso, né? Ela começa a se instalar aqui no Rio de Janeiro a partir de 2005, desde que ela tinha sido expulsa praticamente, ou seja, negada no Maranhão. Ela, primeiro lugar que ela tentou se instalar foi no Maranhão, óbvio, porque ali próximo a todo o complexo Carajás, mais próximo inclusive aos portos para onde ela destina grande parte da produção, né? Seria mais interessante do ponto de vista da geografia, né, se instalar no Maranhão. Mas os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, principalmente de São Luís, fizeram uma grande pressão e ela não conseguiu se instalar lá. Além disso, um outro elemento é exatamente o fato dessa empresa, ela se instalaria em São Luís, numa região que seria próxima a uma população com um nível de vida, um padrão de renda maior do que o que está caracterizado aqui no Rio de Janeiro. Então, aquela pequena burguesia, ou setores médios da sociedade de São Luís também acionaram, né, a política e não deixaram que elas se instalassem ali. Então, ela foi acolhida aqui no Rio de Janeiro, no governo da Garotinha. E a partir daí, desde 2005, começa então um verdadeiro efeito dominó de impactos tremendos sobre a vida, em primeiro lugar, dos pescadores artesanais. Nós estamos falando de uma Bahia, né, de uma Bahia extremamente rica, de uma Bahia que tem inúmeras áreas de Mata Atlântica, de mangues e etc. Nós estamos falando de uma Bahia onde mais de 8 mil pescadores artesanais viviam e se sustentavam a partir do seu trabalho, né, naquela região de pesca. É uma região também, a Baía de Sepetiba, muito visitada por turistas, vamos dizer assim, da própria Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, da própria cidade do Rio de Janeiro, que não se deslocavam aqui para a Zona Sul, para ir às praias, por exemplo, Copacabana, Ipanema, outras, Leme, e se deslocavam então para as praias da Ilha da Madeira e todo o complexo da chamada Costa Verde. Nós estamos falando de uma parte da Costa Verde que vai dar lá na Ilha Grande, por exemplo, todo mundo conhece. Então a Baía da Ilha Grande e a Baía de Sepetiba, elas fazem parte de um mesmo complexo, né? É a região de Angra dos Reis também. Angra dos Reis e tudo mais. Então é uma região bastante turística e que tem, enfim. Então nessa região, que inclusive nos anos 70 eram verdadeiros spa populares, havia uma lama naquela região ali de Pedra de Guaratiba, de Sepetiba, havia uma lama medicinal, assim, que as pessoas iam se curar naquela região. E desde então a gente só vem vivendo um deterioro tremendo daquela região. Então nessa região, cheia de vida, cheia de riqueza, né, onde se as pessoas iam inclusive para se curar, mas isso anterior, claro, à chegada da TKCSA, não é só a chegada da TKCSA que produziu tudo isso. Obviamente tem o porto de Itaguaí ali, que é um grande porto também, que tem terminais, por exemplo, da Vale, um grande terminal,
da Vale do Rio Doce, que exporta os minérios de ferro, que vem de Minas, por terra, e é exportado por ali, por exemplo. Né? Aliás, a Vale do Rio Doce é sócia da ThyssenKrupp nesse empreendimento da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Exatamente, não é isso? Ela tem 27% das ações, né? Tinha menos e passou... Quando se concebeu esse projeto lá para o Maranhão, a Vale já estava consorciada com a ThyssenKrupp? Olha, Paulo, eu não saberia te informar se já havia essa possibilidade desse consórcio. Eu imagino que sim. Assim, eu até porque Carajás é de Vale. Exatamente. Né? Eu acho que já veio um pacote, essa Joint Venture, né? Ela já veio, eu imagino que sim. Eu tenho 100% de certeza, mas eu imagino que sim, pelas condições materiais. Porque a Vale, aqui no Rio, tem 27% em função exatamente do fornecimento do minério de ferro, né? Então, a sua parte na sociedade tem a ver exatamente com o fornecimento dessa matéria-prima. Mas eu queria falar um pouco dessa região, porque eu acho que era importante se falar da região, da Baía de Sepetiba. Porque o que a gente está falando aqui com a questão da ThyssenKrupp, da TKCSA, ela não é um fato isolado, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que se a gente pudesse... Se a gente pegar o mesmo exemplo, a gente pode levar para outros lugares. Então, por isso que eu queria caracterizar melhor o local, porque... Você pode fazer uma comparação com outros locais paradisíacos, vamos dizer assim, desse país afora, onde populações tradicionais vivem e se sustentam e têm fontes de trabalho. Então, essa região começou a sofrer esses impactos, né, nos anos 80, principalmente a partir da instalação do porto de Itaguaí, né, um grande porto que só se amplia, o porto está cada vez criando os novos terminais. Agora, depois da chegada da TKCSA, que a partir que ela começa realmente a se instalar em 2007, né, com a obra, né, a partir de 2006, 2007, construindo um grande pier de 4 km mar adentro. Hoje a gente já vê na região não só o pier, esse porto enorme de 4 km mar adentro, como também o da LLX, que era do Eike Batista, o Porto Sudeste, e também o porto da Marinha, que estão construindo o submarino nuclear, que consociado também com interesses também da Petrobras, que quer montar ali um grande posto, vamos dizer assim, de manutenção dos navios do pré-sal. Então de fato a condenação de uma Bahia lindíssima, de uma região belíssima, né? Com biodiversidade e tudo, condenada a ser, em breve, já está meio caminho andado, para ser um grande lixão industrial vinculado à indústria de exploração de minério, né, exportação de minério, de um lado, e do outro a questão das siderúrgicas. Havia um projeto inicial que era a instalação de várias siderúrgicas ali. A TKCSA seria apenas o começo de uma. Tem uma pequena siderúrgica lá, da Gerdau. Haveria uma possibilidade de uma ampliação dessa siderúrgica. A CSN, tem um terreno da CSN lá, que também teria interesse em construir, de repente deslocar uma parte da produção para essa região, de Volta Redonda para lá, porque é importante ter o acesso imediato à exportação, ou ao transporte, né, com seu porto próprio, isso rebaixa muito os custos, mas em função da crise, principalmente em 2008, depois da crise de 2008, isso parou um pouco de avançar esses demais projetos. No entanto, a TKCSA, desde 2010, junho de 2010, quando ela foi inaugurada, né, serão agora 4 anos, né, de funcionamento, ela funciona já e tem uma capacidade produtiva de 5 milhões de placas de aço por ano. Né? Essa é a produção dela, e totalmente 100% para exportação. Uma parte para a planta no Alabama e outra parte para a Alemanha. Então, na realidade, a Alemanha agora, que é a matriz, ela já recebe a placa para laminar lá, e aí todo o processo, a parte suja, né, da siderurgia, né, que é exatamente a transformação do ferro gusa, etc., fica aqui. E a parte limpa, né, que agrega valor, né, que é a laminação,
derivação dessa placa em materiais mais nobres, fica isso na Alemanha. Portanto, o que você nos diz é que toda a produção dessa companhia siderúrgica destina-se, na verdade, a duas outras plantas industriais, uma na Alemanha e outra nos Estados Unidos, onde essas placas de aço planas são laminadas e, portanto, adquirem um maior valor. A crise de 2007, 2008 não impactou justamente essas projeções do consórcio CSA, pois ultimamente parece que eles tentam vender o negócio. Olha, impactou, né? De fato, todo o mercado de aço no mundo foi impactado, né? Caiu a demanda, a China ao mesmo tempo começou a produzir aço e o aço chinês é assim imbatível em termos de preço. Então houve de fato e principalmente com a queda da demanda, né? Principalmente dos maiores mercados também que consumiam aço. Então houve na Europa, Estados Unidos, caiu a demanda. Então, e de um lado cai a demanda, do outro lado a China passa a abastecer mercados tradicionalmente abastecidos por outros com custos mais competitivos. Com custos bem mais competitivos, né? Inclusive o aço chinês produzido com ferro também da Vale, né? Que a Vale inclusive tem aquele navio enorme, que agora eu não sei o nome dele, enorme, 200 milhões de toneladas. O maior mercado hoje de venda do minério brasileiro é justamente a China. E a Vale principalmente, né? Então, impactou ao ponto da empresa registrar perda patrimonial. Por exemplo, em 2012, ela teve a maior perda de toda a sua história. Estou falando de uma empresa, a Krupp, que tem 200 anos, né? Vamos lembrar que na Guerra de Canudos os canhões eram Krupp. Então, não estou falando de uma empresa recém-criada. Estou falando de uma empresa que tem vinculação com todos os grandes conflitos bélicos que a gente pode pensar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que era muito próxima ao nacionalsocialismo do Hitler, né? Todo o exército alemão foi aí com a Krupp. Então não estou falando de uma empresinha qualquer, estou falando de uma empresa que tem 200 anos e que está vinculada a indústrias as mais perversas, na minha opinião, que é a indústria do armamento. Então registrou uma perda patrimonial pela primeira vez em sua história, a partir da experiência do Alemar, né? Agora, então essa unidade industrial é, na verdade, apenas uma etapa de um complexo industrial que começa aqui no Brasil e vai acabar ou na Alemanha ou nos Estados Unidos. O que nós, brasileiros, ganhamos com isso? Ai, Paulo, o pior é isso, né? Que a gente, na nossa opinião, a gente vem acompanhando e trabalhando esse caso já desde 2006, né? Há 8 anos, né? E a gente acredita que o que fica para nós são os resíduos sólidos, líquidos e gasosos, porque a poluição, a contaminação. Porque, veja bem, corporação de tecnologia não há, porque eles construíram, inclusive eles desconsideraram a tecnologia brasileira, que os especialistas falam que nessa área de siderurgia é muito boa. Eles usaram uma tecnologia chinesa, contratando uma empresa chinesa para construir, por exemplo, os alto-fornos. São uma empresa chamada CITIC. Ela recebeu 2,5 bilhões do BNDES em 2 empréstimos, um em 2006 e outro em 2010, de mais ou menos 1,2 bilhão cada um, 200 alguma coisa. Ela tem isenção fiscal, ela não paga 1 centavo de imposto, ISS, ICMS, também pela Lei Candir, né, não paga imposto para exportação, então não fica nada, né, não fica absolutamente nada. Emprego, o grande discurso do emprego, né, que parece que esse é um elemento muito importante, um elemento chave, quando nós estamos discutindo esses megaprojetos. Por quê? Porque todo mundo se encanta com o canto da sereia do emprego. Vai gerar emprego, vai trazer desenvolvimento, uma região atrasada vai trazer desenvolvimento. Mas aí nós perguntamos, que emprego? E quem é empregado? Se você vai à planta da TKCSA hoje, em Santa Cruz, chega lá às 7 da manhã, você vai ver um exército de ônibus
ônibus desses privados, né? Ônibus tipo... esses ônibus privados, fretados, né? Então significa que a maior parte dos trabalhadores não moram no entorno ou próximo, porque eles já vêm de uma região distante com esses ônibus, tipo frescão, tipo frescões, assim, logo cedo. E a mesma coisa na saída. Então, você vê esse fluxo de trabalhadores que não são da região. Os trabalhadores da região ocupam aqueles cargos mais baixos. São os faxineiras, faxineiros, copeiros, enfim. Trabalhos que não exigem qualificação, porque não foi feito nenhum planejamento da população ser qualificada para poder ascender aquele cargo, aquela função. Não, trabalhadores foram importados de outras regiões. Tem muita gente de Minas, tem muita gente de São Paulo, da Alemanha também, que está ali trabalhando. Então você vai, você inclusive vê os vídeos institucionais da planta, da usina, e você vê o sotaque. Você vê que não são pessoas daqui, você vê pelo sotaque que são de outros lugares do país, né? Não tem nada contra, acho que é isso mesmo, mas não traz emprego para cá, não traz desenvolvimento nesse polo virtuoso de crescimento, de desenvolvimento. Não, ela funciona como um enclave, como se fosse uma nave espacial que desce ali, desconsiderando absolutamente o entorno dela, né? Tanto é que na Alemanha, quando nós fomos à Alemanha em 2009, conversar com os trabalhadores da planta em Bochum, que é onde está a sede da empresa lá, não, desculpa, em Bochum é onde é a Assembleia, em Duisburg, os trabalhadores disseram, não, a empresa nos disse que é uma região que não tem ninguém ao redor. Quer dizer, é uma região, inclusive você olhando os materiais de propaganda da empresa, elas mostram uma planta, uma usina, e ao redor só verde, natureza, rios, mangue, etc. E nenhuma casa de ninguém. Quando tem mais de 200 mil pessoas que moram ali. São complexos habitacionais enormes que tem naquela região. Cesarão, enfim, tem vários. São Fernando, e agora Minha Casa Minha Vida. Tem vários projetos de Minha Casa Minha Vida ali. Inclusive tem uns que eu acho, inclusive, uma ironia. Até uma ironia, que se chama Mykonos, Santorini, aquelas ilhas paradisíacas gregas. Então tá lá o nome. O nome de batismo dos condomínios. Do Minha Casa Minha Vida. É Mykonos, Santorini, essas ilhas gregas. Então é uma ironia. Porta da TKCSA, Santorini. Essa região está sendo muito afetada pelas emissões de gás carbônico da siderúrgica, não é isso? Extremamente, né? Nós, em 2010, saiu uma matéria É o ano em que ela foi inaugurada. Foi inaugurada, junho de 2010. Pouco antes de ela ser inaugurada, se anunciou ali, inclusive o Globo, o jornal deu uma manchete garrafal ali, na manchete, né? Que dizia que ela iria aumentar em 76% a emissão de gás carbônico na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade como um todo. Como um todo. Porque a poluição, ela não fica parada. Tem o vento, né? Tem as correntes. Aliás, aquela é uma região muito ventilada. Isso. Até hoje, enfim. Então, ela produz uma poluição, assim, tremenda. Ainda mais que há um erro de projeto. A própria ex-presidente do INEA, Marilene Ramos, ela disse, numa reunião que houve em Santa Cruz, pública, que nós gravamos, inclusive tem isso gravado, ela dizendo, há um erro de projeto. Então, é uma siderúrgica que é altamente contaminante, todo mundo sabe, existem pesquisas que mostram que no entorno de uma siderúrgica a doença é um elemento fundamental, assim, existe, concreto, é presente. E lá é particular, porque além de tudo há um erro de projeto. Sandra, nós vamos a um breve intervalo nesse momento aqui no nosso programa. Voltamos em seguida. Queremos saber principalmente, frente a essas evidências do impacto no meio ambiente, as razões que levaram, por exemplo, ao licenciamento desse empreendimento. Já já estaremos de volta.
Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, que recebe hoje a visita da economista Sandra Quintela, que nos dá uma entrevista a respeito do projeto e do funcionamento da siderúrgica TK-CSA, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Sandra Quintela, você mencionava os impactos no meio ambiente que o funcionamento da siderúrgica tem produzido. Tendo desse aspecto, quais são as condições para um licenciamento ambiental de um empreendimento dessa natureza? Olha, Paulo, vamos começar do final, então. Ela está funcionando há 4 anos já, com toda a sua capacidade operativa, e não tem licença de operação. Ela funciona, ela opera já há 4 anos e não tem licença de operação, porque ela ainda não se adequou à legislação brasileira. E é possível isso, um empreendimento dessa natureza, entrar em funcionamento sem uma licença adequada? É possível isso? Também pergunta a mesma coisa. É possível, está funcionando. Ela não foi embargada, ela está funcionando. Foi dada uma licença temporária, porque evidentemente isso passa pelo crivo de órgãos públicos responsáveis pelo meio ambiente. Ela, em 2012, ela recebeu, depois de vários acidentes agudos de emissão atmosférica, chamada chuva de prata, que assim cai sobre a população de Santa Cruz uma verdadeira chuva prateada de particulados. Né? São foligens produzidas pelo erro na produção, né? na hora erro do mencionado levantamento. pela ex-presidente Isso, do tem INEA. um problema Bom, não sou engenheira, mas tem no processo de lingotamento que deveria funcionar de uma maneira X, não funciona e gera essa quantidade enorme de particulados. Esse é um grande problema nessa parte do lingotamento. É isso que produz a chamada chuva de prata. Então eles mandaram já fazer vários remendos lá, cobrir a parte que faz isso, molhar e várias coisas. Segundo os moradores, continuam acontecendo. Não assim, de maneira aguda, mas permanente, constante. Claro, porque siderúrgica é isso. Não existe siderúrgica sem ter no seu entorno problema de saúde. Isso é verdade. Então, tem a questão. Então, ela hoje funciona, em 2014, funciona sem licença de operação. Ela funciona com um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é exatamente um acordo, uma ação administrativa, um instrumento administrativo que foi firmado entre o órgão ambiental e a empresa. O Ministério Público muitas vezes assina esse termo de ajustamento de conduta para inclusive fiscalizar e tal. Só que nesse caso o Ministério Público Estadual não assinou. Por quê? Porque o próprio Ministério Público Estadual, que vinha acompanhando o caso já desde a sua instalação, em 2006, inclusive há um relatório do Grupo Técnico Especializado em Meio Ambiente, o GAT, que ele diz que estudou o processo de licenciamento da TK-CSA, os relatórios, o EIA, o RIMA, e ele fala, o próprio Ministério Público, em 2007, nesse relatório oficial deles, que o relatório tem, inclusive, assinaturas falsificadas. Tem um relatório do Ministério Público Estadual dizendo isso, analisando o EIA-RIMA da TK-CSA. Isso não tem nenhuma consequência, Sandra? Bom, esse relatório, a gente, inclusive, quando a TK-CSA, nós temos uma versão dele, quando a TK-CSA anunciou que queria ser vendido, na venda, né, anunciou sua venda, o que nós fizemos? Nós acompanhamos pela imprensa, havia acho que 12 ou 13 empresas, grandes empresas interessadas em comprá-la. Nós produzimos um dossiê com todas essas denúncias, inclusive esse relatório também do próprio GAT, Ministério Público, dizendo isso. Enfim, e depois o Ministério Público Estadual abriu um processo criminal contra 3 diretores da empresa, em 2010.
ainda em 2010, em função dos acidentes ambientais, né, que ocorreram com essa tal chuva de prata. Esses processos estão correndo no Fórum de Santa Cruz, processo criminal. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, que o Ministério Público responsabiliza pessoalmente diretores dessa empresa como responsáveis pelo acidente que ocorreu em termos de contaminação atmosférica. Em 2010. Em 2012, é assinado o TAC. Vários acidentes ocorrendo. Ela estava sem condições de receber a licença de operação. Ela continuava com a sua licença de instalação, a licença de instalação. A licença de instalação, ela vale 36 meses. Quem concede a licença de instalação? Bom, no caso dela, foi o IBAMA, no início, que era o IBAMA responsável pela obra. Órgão federal. Portanto. Era órgão federal. Inclusive, em 2007, a obra foi embargada pelo IBAMA. Pelo próprio IBAMA? Pelo próprio IBAMA. Por quê? Porque 3 anos depois foi autorizado o licenciamento. Isso, olha, voltando, né? Em 2007, o IBAMA, por conta da destruição dos manguezais, né? Que ela realmente era um projeto do licenciamento, tinha uma ponte suspensa sobre o manguezal e eles construíram dentro do manguezal. Não respeitaram o projeto que previa a construção de uma ponte. Só que o IBAMA, desde então, ele foi simplesmente, não é mais um ator nesse processo de licenciamento. Foi estadualizado, né? Passou então a responsabilidade da CEA e NEA, o acompanhamento. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro, do Instituto de Ambiente. Ambos órgãos ligados estaduais, ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Aí começou esse processo de estadualização, né? Inclusive, você sabe que hoje também corre a ideia de que no Congresso, etc., tem projetos de lei nesse sentido de municipalizar o processo de licenciamento, né, ambiental. Então, já tiraram da esfera federal, em grande maioria dos casos, passou para a esfera estadual e agora querem transformar na esfera municipal, que fica muito mais fácil. Ali está ali no varejo, né? Você negocia no varejo. Então, as pressões se dão de forma muito mais direta justamente sobre o poder público municipal. Então, o que a gente está vendo, você veja, o Comperj, que é o maior complexo petroquímico da América Latina, ele foi licenciado também por um órgão estadual, pelo CEA e pelo INEA. Como pode uma coisa dessa? Uma região de mar, né, que vai como aqui também, uma região, é uma APA, uma área de preservação ambiental. TK7A está sob uma APA, né? Então tá isso não é só aqui, isso está acontecendo em todo o Brasil. Eles estão estadualizando o licenciamento ambiental, tirando a esfera federal. No seu ponto de vista, o objetivo dessa estadualização ou municipalização dessas licenças ambientais visa garantir uma maior facilidade para a implantação desses projetos? Flexibilizar ao máximo a legislação ambiental. Se a gente em algum momento teve uma legislação ambiental avançada, ou tem ainda, né, ela foi totalmente esquartejada, né? Porque você veja o caso da TK7A, é um caso exemplar. Porque como é que uma siderúrgica, uma empresa que oferece danos tremendos, uma empresa extremamente complexa, não estou falando de uma funilaria, estou falando de uma siderúrgica, produz 5 milhões de toneladas de placa de aço. Então, e que foi contemplada com muitos benefícios fiscais, como você assinalou. Não há nenhuma contrapartida, não somente aos benefícios fiscais, mas especialmente aos financiamentos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social prestou a esse empreendimento? Olha, ela foi multada várias vezes, né? Tem, sei lá, quase 300 ou 400 milhões de multa que ela deveria pagar. E o que é feito também com isso? Ela cria programas de compensação. Então, por exemplo, tem um jornal lá chamado Alô Comunidade, que eles têm uma tiragem mensal de mais ou menos 50 mil exemplares em papel tipo couché, assim, um papel de boa qualidade. Boa qualidade. É um jornal voltado para a comunidade. Para a comunidade. Você olha, você
não sabe se esse jornal é da empresa, se é da própria comunidade, é um jornal que joga assim com a própria linguagem, uma linguagem bem popular. Mas a responsabilidade de sua edição é da TK É um jornal CSA. da empresa, é um jornal da empresa, que faz propaganda da empresa, faz propaganda principalmente dos programas sociais da empresa. Mas isso é considerado um programa compensatório? Isso é pago com o dinheiro da multa. O jornal é feito, 50 mil exemplares todo mês, com o dinheiro da multa. Ou seja, ela produz um dano, ela é multada e a multa vai exatamente para produtos que fazem propaganda dela própria. Assim como o TAC, que foi assinado em 2012, quem faz o controle da execução do TAC, se ela está cumprindo, se ela não está cumprindo as 134 cláusulas do TAC, quem controla isso é uma empresa privada contratada pela TKCSA. Ou seja, a galinha, né, o raposo manda conta do galinheiro. Porque você, veja bem, a empresa é contratada pela TKCSA. Ou seja, você cria uma relação de oferecer você está contratado, você tem que oferecer um serviço para aquela empresa. Você não vai fazer algo extremamente autônomo nesse trabalho. Você, afinal de contas, você está a serviço da empresa que te contratou. Como é que você vai ter autonomia para fazer, de fato, um controle rigoroso da execução ou não desse TAC? Pergunta, né? Sandra Quintela, na sua opinião, acompanhando esses projetos, não somente aqui no Rio de Janeiro, essas fragilidades institucionais nessa esfera do licenciamento ambiental, pode-se dizer, é uma tônica pelo Brasil afora ou é uma particularidade do governo atual do Estado do Rio de Janeiro? Olha, o que a gente observa é que é uma tônica, né? É uma tônica. Vamos pensar o que a própria presidente Dilma já falou das comunidades indígenas, quilombolas, né? A história do freio ao desenvolvimento, né? Não foi a palavra, não foi freio, foi enclaves ou algo assim. Obstáculos, na realidade, obstáculos ao desenvolvimento. Então, o que está acontecendo? Eles estão flexibilizando ao máximo toda a legislação. A mesma questão indígena agora, né? A questão quilombola, os territórios, esses territórios das comunidades tradicionais estão todos sob ameaça. Todos sob ameaça. O que era antes preservado por lei, agora eles querem modificar essa lei para flexibilizar ao máximo o acesso a esses territórios, né? De um lado. Você veja, por exemplo, o que está acontecendo no Belo Monte mesmo. Várias vezes o Ministério Público paralisa a obra, vem as ordens e manda tocar. Aquilo ali está um caos. Eu acho que Belo Monte é 1000 vezes, talvez, a TKCSA é elevada à enésima potência. Né? Todos os impactos é elevado à enésima potência, porque aquilo vai comprometer, inclusive, o Pantanal, né? Enfim, então a gente vê também a questão de vários grandes minas, o Carajás mesmo, a duplicação da estrada de ferro de Carajás, que vai atingir centenas de comunidades e populações ali, que já é um trem que já mata muita gente, porque o trem com milhares de carrinhos de minério de ferro, ele não para, vagões, ele não para. Né? Ele atropela. Centenas de pessoas. Naquela região existe inclusive um movimento social muito forte de resistência contra os abusos da estrada de ferro. E eles querem dobrar agora, O que significa também o avanço do agronegócio, por exemplo, do agrocombustível, sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, sobre o Cerrado. O que isso está acontecendo? O que isso produz em termos de impacto, né, socioambiental? Né? Você viu que saiu um relatório agora dos impactos de conflitos socioambientais pelo mundo. O Brasil só perde para a Colômbia e para a Índia, né? Está em terceiro lugar em conflitos socioambientais. Então, isso tudo, essa flexibilização, estadualização, enfim, omissão, etc., isso não está passando batido, né? Você vê que as populações estão reagindo, estão resistindo. Há também um contraponto aí forte, não é à toa que a gente está em terceiro lugar no mundo em conflito socioambiental, né? Porque há resistência, né? Então, e aqui também, né? Agora, os foram os primeiros a resistir, organizaram barqueatas e tudo, inclusive a liderança pescador, ele teve que sair do rio, né?
desde 2009, teve que sair por ameaças de morte. Ele teve que hoje vive sob proteção, né, naquele Defensor de Direitos Humanos, naquele programa de Defensor de Direitos Humanos, e vive em outro lugar, não pode voltar mais para o Rio. Então isso está acontecendo também em várias partes do Brasil. Esse pescador que foi obrigado a se mudar da região, ele era ameaçado por quem? Grupos que atuam na região, né? Grupos com interesse correlacionado com o funcionamento da TKCSA. É uma situação muito difícil. Agora, muitos desses projetos são justificados por parte do governo como empreendimentos essenciais a um modelo de desenvolvimento que poderia nos conferir um melhor padrão de vida para a população brasileira. Como é que você responderia a esse tipo de colocação, Sandra Quintela? De alguma maneira, se ressalta que isso seria um preço que nós, sociedade brasileira, deveríamos pagar pelo desenvolvimento que temos. Olha, o Celso Furtado, acho que foi em 2000, ele falou que o Brasil nunca esteve tão longe do país que nós sonhamos, né? Acho que ele falou isso. Se ele tivesse vivo hoje, ele falaria que talvez estejamos a anos-luz do país que nós sonhamos. Porque, veja bem, eu acho que esse ciclo, né, que alguns chamam de desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, sei lá, tem vários conceitos aí, crescimentismo, sei lá. Eu acho que não funciona muito bem, não, por aqui. Ele está produzindo além desses impactos socioambientais tremendos, que eu tô falando, olha aí o que aconteceu em Rondônia, aí, com o Complexo do Madeira, com o Giral e Santo Antônio. As populações sendo agora super sacrificadas por uma cheia histórica no Rio Madeira, né? Histórica, produzida por essa obra, que teve consequência na Bolívia também. A Bolívia sofreu cheias, né? Enchentes. Nós estamos vendo populações indígenas toda hora sendo assassinadas, né? Lideranças indígenas sendo assassinadas, praticamente toda semana tem um que morre, tem um que é assassinado. Nós estamos vendo a crise das cidades, a crise das metrópoles também, né? Não é à toa tudo que ocorreu, a eclosão das manifestações, das jornadas de luta do ano passado para cá, com a crise da cidade, a crise da mobilidade urbana, a especulação imobiliária, o custo de se viver nas cidades hoje no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, talvez fosse exemplo mais evidente. Então eu acho que cadê esse tal desenvolvimento que estão falando tanto que a gente um dia vai usufruir? Não sei, a saúde melhorou? Os hospitais públicos? Porque se a gente vincula o nosso desenvolvimento econômico a polos virtuosos, a partir de mega empreendimentos econômicos, né? E que esses mega empreendimentos poderiam gerar uma renda, aumentar os recursos captados, aumentar a receita do Estado brasileiro, para que com essa receita aumentada pudesse investir na mobilidade urbana, na saúde, na educação, na reforma agrária, na reforma urbana. Cadê? A maioria desses empreendimentos contam com recursos públicos do BNDES. O BNDES salvou muita gente desde 2008, inclusive com mecanismos de endividamento público, né? O Tesouro emite títulos que vai capitalizar o BNDES, a taxa de juros do mercado, e o BNDES empresta 6%, 7%, e esse gap aí, né, quem que está pagando? Somos nós, para emprestar para Vale, para emprestar para Petrobras. Eu digo, cadê esse desenvolvimento? Eu acho que se esse modelo que está sendo implantado às custas das populações tivesse um retorno, pelo menos mínimo para a população como um todo, eles poderiam até ter argumentos para defender. Sandra Quintela, vamos a mais um intervalo no nosso programa e voltaremos no terceiro bloco, justamente procurando explorar quais as alternativas de desenvolvimento que poderíamos ter. Já já estaremos de volta.
podemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando a economista Sandra Quintela. No último bloco do nosso programa, Sandra, conversávamos sobre as incongruências do dito atual modelo de desenvolvimento a que o Brasil está submetido. Você trabalha numa instituição de nome PAX, que significa Políticas Alternativas para o Cone Sul. Gostaria de fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, por que o PAX privilegiou o acompanhamento desse projeto de implantação e funcionamento da ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico? E, em segundo lugar, gostaríamos de saber quais as alternativas de desenvolvimento que de fato teríamos para assegurar ao nosso povo níveis elevados de bem-estar. O PAX é um instituto de pesquisa e educação popular, né? Nasceu em 86, então nós existimos há 28 anos praticamente, e o nosso eixo de trabalho é exatamente pensar o desenvolvimento, para quê e para quem, né? O modelo de desenvolvimento capitalista, né? Para quê e para quem. Então, eu tenho todo um trabalho nosso, que é o trabalho de crítica, né? O trabalho de denúncia, crítica, e tem todo um lado do nosso trabalho, que é exatamente do fortalecimento de iniciativas contra-hegemônicas, né? Vamos dizer assim. Então, nosso trabalho, nós temos uma articulação, trabalhamos a nível nacional, nas articulações, nas redes, nas grandes campanhas, né? Fomos muito fortes durante a campanha contra a ALCA, por exemplo, tanto aqui no estado como no Brasil, como na América Latina, né? Secretariamos durante 3 anos uma rede latino-americana, a Rede Jubileu Sul, que está presente em 19 países, denunciando a questão do sobreendividamento público, o peso da dívida social, o peso da dívida ambiental, o peso da dívida histórica em contraponto à dívida financeira. E também trabalhamos, e aqui no Rio de Janeiro nós temos um lugar onde nós atuamos de maneira mais coordenada, que é a Zona Oeste. A área mais pobre do Rio de Janeiro. Que é exatamente a área mais pobre, mais empobrecida, né? A área que tem mais conflitos socioambientais na cidade do Rio de Janeiro. É uma área que realmente ela é uma área de disputa. É uma área onde a cidade cresce, para onde a cidade pode crescer. Não é à toa que a maioria dos programas de Minha Casa Minha Vida são todos na Zona Oeste, né, praticamente. É onde tem ainda, vamos dizer assim, território a ser desbravado do ponto de vista do capital. Então, na realidade, quando nós começamos a atuar, foi a partir da nossa atuação mesmo na Zona Oeste, né, que vinham os relatos. Olha, estava chegando a empresa está produzindo esses danos. Vocês já acompanhavam essa região antes da implantação da TK-CSA? E aí, a partir, por exemplo, o comitê contra a ALCA lá na Zona Oeste era um comitê muito forte. Esse comitê virou o Fórum de Meio Ambiente do Trabalhador da Zona Oeste. É a área de livre comércio da América, uma pretensão dos Estados Unidos em estabelecer um amplo acordo de comércio com toda a América Latina. Isso, que favorecia exatamente o livre investimento, sem nenhum tipo de controle. Os livres negócios, podemos dizer, das multinacionais norte-americanas. Só que a gente está vendo isso, o livre negócio de uma multinacional alemã, sem que o Brasil tenha nenhum acordo bilateral com a Alemanha de investimento. O Brasil não tem nenhum acordo de investimento com nenhum país do mundo. Enfim, então, e mesmo assim a gente está vendo as cláusulas que estavam previstas na ALCA acontecendo na prática. Né? Falam muito que o presidente Lula, na sua gestão, conseguiu derrotar a ALCA. Mas me parece que naquele momento também houve uma mudança na estratégia dos Estados Unidos em relação à América Latina, onde justamente pelas resistências colocadas por vários países e vários movimentos sociais da nossa região, os Estados Unidos parece que optaram pelo caminho do estabelecimento de acordos bilaterais com diversos países. Subregionais, né? Fizeram com a América Central. E em outros, apesar de não ter acordos, por vias informais, na prática o interesse prevalecente das empresas norte-americanas tem predominado. É o caso do Brasil, me parece. Não só norte-americana, né? Porque nós estamos lidando com a empresa alemã, né? E está aí
terra de ninguém. A legislação brasileira não vale ali. A gente sempre fala isso, é uma extraterritório, uma extraterritorialidade. Aquilo ali, a legislação brasileira não vale ali. Porque tanto é que ela está operando sem licença de operação. Isso, para mim, para nós, né? Aí, veja bem, voltando. Então, o Pax, ele começou a trabalhar com essa empresa porque a gente já vinha atuando na região. E a gente vinha ouvindo os relatos e tal. E começamos a nos aproximar para fortalecer uma voz. Na realidade, nosso trabalho é um trabalho de ponte, de fazer as pontes, de fazer as conexões. Organizamos um ciclo de debates ali na região, produzimos materiais. Esse material aí que você está em mãos, esse estudo de caso, nós estamos ele aí a 3ª edição já. Tem mais Companhia de 5 mil. Siderúrgica do Atlântico, impactos e irregularidades na zona oeste do Rio de Janeiro. Se for possível aqui fechar a câmera aqui no nosso exemplar. Essa é uma publicação feita pelo Pax. Essa publicação ela está na 3ª edição, já foram mais de 5 mil exemplares distribuídos, então é um material bastante utilizado, esse material aí. Realmente é o nosso É um material best-seller. também de formação política dos militantes daquela região que procuram levantar objeções, críticas e principalmente elaborar uma política alternativa para a região. Essa região, Sandra, você no início da nossa entrevista fez menção que o projeto original da TK-CSA estava previsto para ser implantado no Maranhão. E justamente pela resistência dos movimentos sociais, mas também por afetar setores da burguesia local, este projeto acabou sendo inviabilizado no Maranhão. Me chama a atenção que essa área de Santa Cruz, ela é muito próxima também de uma região muito valorizada pelo turismo milionário. Aquela região fica muito próximo, por exemplo, da Baía de Angra dos Reis, onde a burguesia brasileira, em geral, possui muitas propriedades, ilhas. Me parece que o projeto que está em curso naquela região afetará também de sobremaneira essa riquíssima região, do ponto de vista ecológico e turística. Certamente. Por que tanta facilidade em um projeto tão polêmico ser implantado em uma região como essa? Porque eu acho que os nossos poderes, eles são absolutamente cegos para os próximos 15 minutos. Eles estão pensando nos próximos 10 minutos. 15 minutos já é longuíssimo prazo. Então, estão nem aí. Se daqui a 10, 5 anos, aquela região estiver altamente contaminada e inviabilizada de ser Eles não pensam assim. Eles não estão pensando assim. Eles pensam que daqui a 5 anos, o que é que eles vão lucrar, onde é que eles vão lucrar, onde é que eles vão ganhar, como é que vão ganhar. Não estão pensando. É uma falta de perspectiva tremenda e compromisso mesmo com a região. Vão, usufruir. Se lá estiver poluído, contaminado, eles já viram, especularam onde outra região que eles possam ir antes, comprar territórios e como estão ameaçadas as populações caiçaras, pescadores artesanais, tudo sendo invadido no Nordeste, por exemplo, pelos grandes resorts, grandes cadeias internacionais de hotéis. Então, é terrível a situação. Agora, voltando então, o trabalho da gente, então, tem todo esse trabalho de denúncia no campo da dívida, no campo que a gente chama de justiça socioeconômica, e tem o campo de trabalho de alternativas também. Então, nós estamos tentando, por exemplo, toda a discussão da agricultura urbana. É uma região também do Zona Oeste produtora de alimentos, grande produtora de alimentos aqui da cidade, né? Também comprometida, né? Aqui no Rio todo mundo sabe que o melhor aipim é de Santa Cruz. Inclusive os vendedores na feira, aipim de Santa Cruz, aipim de Santa Cruz. O aipim de Santa Cruz está mirrando, né? Está mirrando, mas enfim, a gente está fazendo também essas conexões com a questão da soberania alimentar na cidade, fortalecendo esses grupos, trabalhando com informação, fomentando espaços, por exemplo, de comercialização direta, campo-cidade também, ou cidade. A gente trabalhou muito agora na Feira lá da Paciência, aqui uma feira agroecológica que acontece todo sábado. A gente tem toda uma articulação também na formação, na educação popular, no campo da economia solidária, trabalhando com grupos, na Baixada Fluminense, aqui no Rio também, na Zona Oeste. Nós trabalhamos muito tempo formando uma rede de socioeconomia da Zona Oeste, que essa rede hoje caminha com suas próprias pernas, independente já do Pax, ou seja, criou sua autonomia.
Nós temos um trabalho também de fortalecimento na luta, em formação também economia política com as mulheres. Mas já formamos mais de 500 mulheres, assim, que tenho certeza que muitas se transformaram a partir desse trabalho de formação que nós fizemos juntas. Enfim, é um trabalho amplo, assim, com uma equipe muito pequena, mas que a gente tenta combinar a crítica e a alternativa. Porque se também a gente for ficar na crítica só, a gente também vai se matando também, né, por dentro, porque precisa alimentar a esperança, né, precisa alimentar a esperança de que é possível a gente construir uma outra sociedade, porque essa que está aí está complicada, né? O capitalismo como forma de organizar a nossa vida, o capitalismo pautando nossa vida, o que a gente vai consumir, como a gente vai consumir, como a gente vai viver, como a gente vai usar nosso tempo, como a gente vai amar, como a gente vai fazer tudo, né? Isso tem que ser questionado profundamente, né? As pessoas estão ficando doentes, né? As pessoas estão ficando muito solitárias, as pessoas estão tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, né? A quantidade, o Brasil é um dos maiores consumidores no mundo desses remédios, de ansiolíticos e antidepressivos e etc. Então alguma coisa está mal na nossa sociedade, a gente precisa analisar essas coisas. E o desenvolvimento o socioeconômico, ele é um elemento fundamental. Nós achamos, no PAX, nós trabalhamos com a ideia de que a economia tem que ser discutida amplamente. A economia não é coisa de economista. A economia afeta o nosso dia a dia, de onde a gente tira o nosso sustento material, é da economia. Então ela precisa ser trabalhada, precisa ser assumida, precisa ter um amplo setor da sociedade que consigam gerir, administrar sua vida a partir de um outro sistema de produção, que não pautado na exploração máxima da força de trabalho e da natureza. O desenvolvimento das forças produtivas deveria levar a um maior alívio da carga de trabalho a nós, seres humanos. Há um paradoxo em curso. Apesar do formidável desenvolvimento técnico-científico dos últimos 20 anos, nós temos observado, por exemplo, um número muito elevado de pessoas que passam a trabalhar muito mais, ao mesmo tempo em que convivemos com dados de desemprego estrutural muito preocupantes. Por que isso acontece, Sandra? Olha, eu acho que o desenvolvimento do capitalismo, principalmente dos últimos 20 anos pós queda do Muro de Berlim, 25 anos, né, agora, né, esse ano, né, 25 anos já queda do Muro de Berlim, uma geração aí, nós temos uma geração. Que até a queda do Muro de Berlim a gente vivia nesse clima de Guerra Fria, vamos dizer assim, né? Então se justificava uma série de intervenções, por exemplo, a corrida armamentista era justificada pela Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, mas a corrida armamentista continua. A disputa entre o mundo socialista real e o mundo capitalista. Isso. E quando o Muro de Berlim cai, na realidade é como se caísse a possibilidade da construção de um mundo não capitalista. Diferente, né? do capitalismo, né? Parece que se rui tudo ali, né? Ruiu, o mundo caiu, né? Isso nós conhecemos vários companheiras que entraram em crise profunda depois daquele processo dos anos 90, até a gente se reorganizar e reestruturar a construção dessa sociedade pós-capitalista. Então, eu acho que esses últimos 25 anos para a humanidade não estão sendo qualquer coisa, né? O século XX, até o Robespierre fala isso, acaba ali, né? Em 89, né? Talvez a gente tenha começado o século XXI ali também. Então esse século XXI talvez tenha sido desafios enormes, porque a concentração de riqueza é cada vez maior, né? A pobreza aumenta, inclusive na América Latina. O relatório último da CEPAL é preocupante, principalmente o México. 3 milhões de novos miseráveis no México no último período, segundo a CEPAL. O México, que estava, né, na grande propaganda, o México com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que foi firmado em 94, exatamente há 20 anos atrás. O acordo que envolvia os Estados Unidos, o Canadá e o México. E o México está produzindo miséria. Então, a gente tem que realmente pensar uma sociedade pós-capitalista, porque dentro do capitalismo, e eu digo sempre que o Muro de Berlim, ele de alguma maneira, ele segurava, era como se fosse um freio de mão no sistema do capital.
Cai o Muro de Berlim, então parece que o capital virou sem realmente freio. Virou um trem desgovernado descendo ladeira abaixo. É esse o nosso sistema econômico hoje, é um trem desgovernado descendo ladeira abaixo, produzindo danos absurdos, não só aqui em Santa Cruz. Santa Cruz, a população está morrendo. Dona Marta, nossa companheira, uma enfermeira aposentada, trabalhadora pública, morreu. Ela morreu em consequência da poluição de Santa Cruz. Foi piorando, piorando, sem acesso à saúde, sem alergista na região. Como Dona Marta, há várias Dona Marta espalhadas por esse país, por esse grande sul. A África está sendo espoliada como nunca. Pobre África, rica África. A Ásia, com as mesmas grandes conglomerados da indústria automobilística, petrolífera, etc. Mineração virou uma febre no mundo inteiro. Então, tem que parar esse trem desgovernado descendo ladeira abaixo, que é o sistema de capital. E para isso a gente tem que encantar as pessoas com a possibilidade de viver de outra maneira. A gente não pode viver pautado pela propaganda, e a propaganda que invade nossas vidas de maneira brutal, nos obrigando a viver de um jeito que talvez nós não queiramos, quem sabe? Porque não tem mais opção de escolher. As crianças já nascem. E as crianças estão sendo educadas para aos 7 anos ser uma grande empreendedora, né? Ou um consumidor ávido por produtos que muitas vezes são inacessíveis. Crianças sendo internadas, um caso agora na Inglaterra com 4 anos, internada em clínica psiquiátrica, viciada em tablet. Uma sociedade dessa está doente. Vamos assumir isso. Então acho que é isso. Acho que lutar contra a TKCSA é lutar contra tudo isso. E acreditar que é possível viver de outra maneira. A gente não precisa mais tanto aço. Já tem coisa demais aí para ser reciclada, reutilizada. Não precisa minerar para tanto carro. Sandra Quintela, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas ponderações e especialmente pelo seu alerta, por esse brado a respeito da importância de lutarmos por um outro mundo. Um mundo que, na verdade, seja mais humano.